Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Yasmin Gomes Casagranda e nós vamos falar de matemática financeira, fundamentos, contextos, estratégias e ensino e aprendizagem. Nessa aula, nós vamos falar sobre o percurso histórico e da pesquisa em matemática financeira. E nós vamos tratar sobre alguns construtos teóricos e também um pouco da prática sobre a matemática financeira, um pouco diferente do que você já deve ter visto, mas que é muito importante para que a gente consiga trazer o aluno para a sua atenção, que brilhe os olhos do aluno quando ele estiver estudando sobre matemática financeira. E é nesse contexto que a gente vai falar sobre a importância. E a importância, claro que é sobre, dentro de uma perspectiva ampla da macroeconomia, da relação entre os países, da relação entre o que eu posso ou não comprar na prateleira de um mercado. Quando eu estou falando de poder de compra, tudo isso é muito importante. Eu lidar com a ideia de matemática financeira e análise dos juros. E aqui você vai poder ver também que a gente tem questões relacionadas a todas as transações de compra e venda que nós fazemos. Então, se a gente tem transações de compra e venda no presente ou no futuro, a depender de como esse dinheiro está sendo colocado no mercado, de que maneira, a partir de que mecanismo, então, se ele é à vista, se ele é a prazo, se eu estou usando o cartão de crédito, e depois, considerando que a instituição bancária, ela também tem essa relação de compra e venda com a gente, com pessoa física, quando a gente vai pagar a nossa fatura, por exemplo, né? Então, toda a cobrança de juros, os descontos que podem ser dados ou não, quando eu não pago essa conta, o que eu tenho de multas e, enfim, tudo isso está relacionado com a nossa vida pessoal dentro da matemática financeira. Tá? Então, a gente pode levar isso para um contexto mais amplo, pensando em investimentos pessoais que eu posso fazer. Então, no contexto de uma empresa, por exemplo, eu estou falando de um investimento em outras empresas ou eu estou fazendo um investimento dentro da minha própria empresa, quando eu compro máquinas, quando eu compro algum tipo de equipamento. Mas se eu estou falando da minha vida pessoal, eu posso investir nessas questões também. Eu posso ter a aquisição de equipamentos para mim, como um novo computador, câmeras, ou eu posso ter outros equipamentos na minha casa, como televisão, fogão, geladeira, tudo isso é investimento na nossa vida pessoal também, né? Ou eu posso me desfazer disso, e eu preciso de algum dinheiro em caixa e eu faço a venda desses meus equipamentos. Então, para a minha vida pessoal, eu preciso também entender dessas questões. E quando eu estou fazendo isso, para mim, hoje eu já tenho a possibilidade de ter uma conta para que eu possa fazer esses recebimentos de dinheiro a prazo. Então, existem hoje instituições financeiras que te permitem abrir uma conta e fazer um pagamento, uma venda que a pessoa vai fazer esse pagamento para você no cartão, né? Então, assim, por links de pagamento online, e essa pessoa escolhe a taxa de juros, você escolhe quem é que vai ser o responsável por esses juros, então você pode ser o responsável por esses juros, ou o próprio comprador vai ter aquele juros da maquininha, né? Então, ele assume os juros das parcelas que ele quer fazer do que ele está comprando de você. Então, hoje a gente já consegue fazer isso de pessoa física para pessoa física. E isso é muito interessante quando a gente coloca exemplos da vida prática para os alunos, eles conseguem se antenar melhor e até mesmo se interessar mais por essa disciplina, tá? E aí a gente tem todas essas interações entre instituições, entre o mercado financeiro como um todo, né? Então, o mercado financeiro, que é o mercado de crédito também, que é o mercado de capitais, o monetário cambial. Então, isso tudo está relacionado, tudo isso está relacionado como um sistema. Então, eu sei que eu sou um sistema individual, que com outros indivíduos eu sou um sistema maior e assim sucessivamente. E todas essas interações hoje, no sistema econômico que a gente vive no mundo, ele tem relação, sim, com a troca de dinheiro. Tá? Então, a gente entender todos esses princípios, né, ajuda não só a gente a entender as finanças do país, de grandes organizações, de pequenas organizações, mas também das famílias. Então, nesse contexto, a gente tem a relação das famílias com o dinheiro. E quando a gente fala de finanças, que é
o conceito amplo da matemática financeira, eu estou falando de administrar dinheiro, administrar capital. Então, capital aqui ele vai ser usado como sinônimo de dinheiro. E aí, isso tudo é a relação entre esses processos, né? Então, eu tenho não só as instituições, as organizações juntas e fazendo negociações e transações o tempo todo, mas também tudo que está envolvido como instrumento de negociação ou de transação de dinheiro ou de troca, né? Como é que eu faço troca do capital de uma pessoa hoje por um capital no futuro, né? Então, é aquele valor do dinheiro no tempo que a gente estuda aqui na ideia de matemática financeira. Então, essas finanças, elas estão envoltas, nós estamos envoltos por elas, mas a gente nem sempre entende todas as suas nuances, né? Então, para exemplificar um pouco e para mostrar como é que isso pode ser colocado em prática, a gente tem essa figura que mostra como é que o mercado funciona. Então, de um lado, você vai ver que existem as famílias, né? Independentemente de valor dos exemplos monetários que estão aí na tela, né? E a gente tem as empresas. Então, as empresas, elas dependem das famílias. E por quê? Porque as famílias são o serviço, né? Então, você vê que a setinha está saindo de famílias para empresas. Nós somos a mão de obra, né? E a gente vai prestar serviços para essas empresas. E, em troca disso, a empresa vai fazer pagamentos de salário para as famílias. Então, a gente presta serviço nas empresas, isso é o nosso trabalho, e a gente recebe remuneração por isso. E o contrário também existe. A empresa vai vender bens e serviços para as famílias, e as famílias, em troca disso, vão gastar dentro dessas empresas. Então, eu preciso das empresas, organizações, né, enfim, no geral, e as empresas precisam das pessoas físicas, porque a gente não consegue fazer acontecer finanças e produção e um país se a gente não tiver pessoas que estejam trabalhando. E aí, ao redor disso, né, a gente tem essa seta que sai lá de cima, passa por impostos, mas eu vou parar aqui primeiro no governo. Todo esse sistema lá de cima, entre empresas e famílias, ele é regulado pelo governo. E o governo, para acontecer, ele tem a cobrança de impostos. E esses impostos é o dinheiro mesmo do governo, né? Que entra ali no governo que está ali no meio. E esse governo, ele usa esse dinheiro, está saindo dele lá, em investimentos. Aonde? Naquele fluxo lá de cima. Então, é feita a cobrança de impostos das pessoas e das empresas, que chegam até o governo como a receita do governo, que são os impostos, e esses impostos são devolvidos para as empresas e as pessoas como um todo em forma de investimento, né? Então a gente não está aqui necessariamente para entender até que ponto isso acontece ou não, a gente está para entender como que é a teoria base, né? E aí você vai poder levar isso para outras conclusões e a sua opinião, né, sobre o assunto, tá? E dentro dessa ideia do governo, nós temos o que se chama de política fiscal. A política fiscal é justamente essa seta que está entrando aqui na caixinha do governo, que é a política que determina, analisa e controla toda essa questão de juros. Então, os juros que a gente aprende na matemática financeira, eles estão diretamente relacionados ao que o governo faz, a essa ideia receber impostos e investir no país, enfim, nas pessoas, nas empresas. E com isso, ele vai subir aqui a setinha, vai determinar políticas monetárias relacionadas a esses juros, vai impactar diretamente no mercado de capitais, que são as empresas que estão vendendo ações aí no mercado, né? E esse mercado de capitais, como ele funciona? Ele usa a poupança, e aqui por poupança, eu não estou me referindo à conta poupança das pessoas. A poupança, dentro dessa teoria, ela é o que sobra de dinheiro.
E aí, em alguns lugares vão ter essa frase escrita, cada um de uma maneira, né? Mas o padrão é que poupança é a parcela da renda não consumida. Então, é a renda que sobra, né? E depois você para pensar o quanto a gente tem ou não de poupança. Está sobrando a renda? Né? Então, esse mercado de capitais, aí sobrando a renda das pessoas e das empresas também. Então, essa poupança, a parcela da renda não consumida, é a que vai impactar aqui nesse mercado de capitais, que é a relação aqui diretamente bolsa de valores, que vão ser investimentos, né? Então, investimentos que vão ser aí esse dinheiro rendido a juros, esse dinheiro que cresce ao longo do tempo ou que decresce também, né? A depender da situação das ações e da economia, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de fluxo circular da economia. É como o dinheiro gira em um país, em uma economia como um todo, tá? E por que é importante a gente ter isso aqui bem visualmente claro para nós? Para a gente lembrar sempre que quando eu quero levar esse assunto para alunos que sejam do ensino médio, ou a gente tentar ensinar isso para crianças, isso tudo tem que ser claro dentro da prática, né? Então, é claro que a depender do nível de maturidade do aluno, de maturidade em conhecimento, a gente não consegue se aprofundar tanto no tema. Mas é importante a gente saber que não é só os juros que é colocado para mim lá na televisão, nas notícias. Eu tenho um sistema que funciona por trás e que toma decisões relacionadas aí a esse dinheiro. E que se a gente for parar para pensar, o coração de todo esse esquema são as famílias e são as empresas. São questões muito importantes a serem lidadas, inclusive em outras disciplinas, né, que não essa. Então, que é a disciplina de desenvolvimento econômico, de como que a gente consegue estudar finanças corporativas, né, como um todo, para melhorar esse primeiro fluxo que eu apresentei, que são das famílias e das empresas. Então, muitas conclusões, né, podem ser tiradas disso para a nossa sociedade, tá? E aí, é justamente aqui que a gente faz a relação, então, dessas finanças com a economia. Eu sei que eu tenho, então, financeira, que é relacionado com uma economia, e isso tudo é chamado de uma disciplina economia financeira, né? Então, ou finanças econômicas, você pode encontrar isso também na internet. Então, justamente porque eu preciso saber que isso está relacionado com a economia, sim. E isso faz parte do entendimento de como as mudanças podem acontecer num país. Então, se eu entendo, né, o que é que está me mostrando numa ajuste de taxa básica de juros, a Selic, o que isso impacta num financiamento, o que isso vai impactar num cálculo de valor futuro e valor presente, que é na taxa de juros, e o que isso vai impactar na vida das pessoas. Então, veja como é um mundo enorme para a gente trabalhar e muitas vezes até de anos, né? Estudos infinitos, inclusive, para a gente conseguir entender todas as nuances dessa questão. E é importante a gente parar para pensar nisso, né? Porque a gente tem várias áreas. Então, a gente tem a área das pessoas que estudam gestão como um todo, das pessoas que estudam especificamente ciências contábeis. Então, assim, a gente tem tipos de profissões diferentes para lidar com isso, né? Que tratam disso. Então, a ideia é que a gente se esforce sempre para o que está escrito aqui nessa segunda linha, né? Para entender os dados financeiros, para entender o que é que significa eu usar uma calculadora financeira para fazer um cálculo de prestação e como que isso impacta na minha vida. E tem uma outra parte aqui, ó, que é a análise e interpretação desses dados. Isso é primordial para que eu possa conhecer as finanças a fundo, tentar me situar onde eu estou estudando e saber se esses dados eles podem ser usados ou não
para eu fazer a análise que eu quero naquele momento. Então, tem vários tipos de dados. Então, se eu quero fazer uma análise do valor futuro, eu não posso usar a fórmula do valor presente, né? Então, se eu quero entender qual é o retorno que eu tenho daquele investimento, eu não vou usar necessariamente um cálculo de valor presente líquido, que é uma outra fórmula. Eu vou usar uma taxa de retorno e eu vou fazer o cálculo daquilo, tá? Então, esses são só exemplos do que ainda está por vir, o que pode vir. Esse amadurecimento do estudo da matemática financeira, ele vai se desenvolvendo ao longo de cada uma das teorias, tá? Então, nesse sentido, a relação com a economia nos traz para o mundo real, nos traz para entender que eu devo buscar esse conhecimento para que eu não fique alheio, né? Para que eu não faça pura e simplesmente os exercícios sem saber onde é que isso está colocado aí no ambiente geral, tá? Então, nessa aula, a gente conversa um pouco sobre esses conceitos, e que foram muitos, e que cada um desses poderia ser uma aula diferente, e cada uma dessas lâminas podia ser inclusive uma disciplina diferente, para que a gente pudesse destrinchar isso a fundo, né? E conseguir passar isso para o aluno de uma forma bem tranquila, sem muitos termos técnicos, falando da vida real mesmo. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e bons estudos!